Olá, tudo bem com você? Hoje eu trouxe uma prova da VUNESP de 2020, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a conhecida Prova do Mérito. Se você ainda não conhece, a Prova do Mérito é uma política adotada pela Secretaria da Educação que promove a evolução dos profissionais da educação, dando-lhes aumento salarial. Os servidores devem realizar uma prova e os mais bem colocados recebem essa bonificação. É uma prova bastante específica, com questões que exigem do professor e da professora um conhecimento mais aprofundado, inclusive com a leitura integral da bibliografia sugerida. Mas vamos então para as questões específicas e comentários de cada questão. Aproveite para testar os seus conhecimentos e ver se você acertou ou não. Essa prova é a 2408/004, opções 006 e 028. Nesse tipo de arte, durante o século XVII até a primeira metade do século XVIII, predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. De modo geral, as características da pintura dessa concepção artística podem ser resumidas em alguns pontos principais. O primeiro é a disposição dos elementos dos quadros, que sempre formam uma composição em diagonal. Além disso, as cenas representadas envolvem-se em acentuado contraste de claro-escuro, com cores fortes, o que intensifica a expressão de sentimentos. Quanto ao assunto, essa pintura é realista, mas a realidade que lhe serve de ponto de partida não é só a vida de reis e rainhas de cortes luxuosas, mas também a do povo simples. Proença indica no trecho características da arte: A. Acadêmica, B. Rococó, C. Barroca, D. Romântica e Neoclássica. Essa questão está fácil, né? Se você ler o início aí do enunciado, durante o século XVII até a primeira metade do século XVIII, vai saber que se trata do Barroco. O Barroco foi um estilo, um movimento artístico que tem início na Europa, precisamente na Itália, durante os séculos XVI e XVIII, e depois vai para os países católicos da Europa e, em outro momento ainda, vai pegar os países do Oriente, mas de forma diferenciada. É um estilo que vai se opor ao Renascimento, movimento que surge antes, entre os séculos XV e XVI. Mas mesmo que você não lembrasse do período, de qual século pertencia o Barroco, as características são inconfundíveis. Os elementos dos quadros formando uma composição em diagonal, o contraste de claro e escuro, especialmente nas obras do Caravaggio, as cores fortes, o sentimentalismo, a dramaticidade, a teatralidade, o exagero, fazem parte das características desse estilo. Então, a alternativa correta, sem dúvida, a letra C. Observe a imagem. A obra Paisagem com Tamanduá foi produzida no contexto da ocupação holandesa no Brasil. Seu autor é A. Theodor de Brie, B. Frans Post, C. André Tevet, D. Jean de Lery e Albert Eckhout. Bom, sabemos que diferentes povos europeus vieram para o nosso país. A informação dada na questão é que a obra que foi produzida no contexto da ocupação holandesa no Brasil. Então, essa obra, Paisagem com Tamanduá, foi criada pelo pintor holandês Frans Post. Ele veio ao Brasil no século XVII, acompanhando Maurício de Nassau e outros artistas e cientistas durante a ocupação holandesa no Nordeste. Frans Post foi o primeiro artista europeu a retratar paisagens brasileiras, a fauna, a flora e o cotidiano na época. O Albert Eckhout também estava nessa expedição com Maurício de Nassau. Ele também é holandês e é conhecido por suas representações de pessoas e culturas locais, incluindo indígenas, africanos e mestiços, além de elementos da fauna e flora. Mas essa pintura não pertence ao Eckhout. O Theodor de Brie foi um gravurista, ourives e editor famoso por suas representações das primeiras expedições europeias às Américas e nasceu onde é a atual Bélgica. Não é ele o autor da obra. O André Tevet foi um gravurista francês e o Jean de Lery também francês, Foi um missionário, um frade franciscano que veio ao Brasil como capelão de uma expedição francesa.
Portanto, o autor dessa obra é o Franz Post, alternativa B. Observe a imagem. Trata-se da imagem produzida no contexto da missão austríaca, motivada pelo casamento de Leopoldina de Habsburgo e Pedro de Alcântara, em 1817, pelo artista A. Thomas Ender, B. Charles Landser, C. Maximilian zu Wilde Neuwied, D. Aimé Adrian Taunay e Johann Moritz Rugendas. Bom, a missão austríaca no Brasil foi uma expedição científica e artística organizada em 1817 no contexto do casamento da arquiduquesa Leopoldina com Dom Pedro de Alcântara, que era o futuro imperador do Brasil. Foi financiado pelo imperador Francisco I da Áustria e a missão tinha como objetivo explorar e documentar a biodiversidade, a geologia, a cultura e as paisagens do Brasil. A comitiva incluiu cientistas renomados, além do pintor Thomas Ender, que registrou as paisagens brasileiras em belíssimas aquarelas. Os resultados dessa expedição foram fundamentais para o avanço do conhecimento sobre o Brasil na Europa, contribuindo também para obras de grande relevância. As outras alternativas são incorretas, porque Charles Landser foi um pintor inglês, o Maximilian foi um naturalista alemão que estudou muito a fauna, a flora e os indígenas brasileiros no início do século XIX. Aimé Adrian Taunay foi um artista francês do início do século XIX, então não cabe aqui. E Johann Rugendas foi um pintor alemão que veio para o Brasil em 1821, ano que ele completou 20 anos de idade, para fazer parte da expedição Langsdorff pelo Império Russo, que pretendia elaborar um inventário da então colônia. Então, a alternativa correta é a letra A. Esse artista chegou ao Rio de Janeiro em 1824, a bordo de uma fragata francesa em que pretendia dar a volta ao mundo. Acabou por se juntar à expedição Langsdorff. Fim da viagem, o artista tornou-se fazendeiro em Campinas. Entre seus muitos inventos, que incluem prensas mecânicas, veículos e diferentes métodos de impressão, está a técnica de fixação da imagem captada pela câmera escura em papéis sensibilizados pelo nitrato de prata, a que chamou de fotografia em 1833. Considerado um pioneiro da invenção da técnica fotográfica, o artista referido no texto é A. Nicolas Antoine Taunay, B. Auguste-Henri Victor Grandjean de Montigny, C. Charles-Simon Pradier, D. Hercule Florence e Jean-Baptiste Debré. Bom, a questão, entre outros pontos, fala do pioneiro da invenção da técnica fotográfica no Brasil. A história da fotografia dá ao francês Joseph Nicéphore Niepce o título da primeira pessoa a fazer uma fotografia, que colocou uma câmera na janela do seu quarto e demorou aproximadamente 8 horas para revelar essa imagem. O Louis-Jacques Mandé Daguerre é também da época do Joseph, né, e criou o daguerreótipo, uma primeira patente para o processo fotográfico. Aqui no Brasil, o franco-brasileiro Hercule Florence é considerado o pioneiro da fotografia. A ele é acreditada a invenção independente da fotografia no Brasil, 3 anos antes do Daguerre e 6 anos após de Nicéphore Niepce. Além disso, Florence também foi inventor, desenhista e polígrafo. Assim, o gabarito dessa questão é a alternativa D, Hercule Florence. Para Barsinski, o estilo rococó foi introduzido no Brasil por volta de 1753, praticamente em que é adotado em Portugal. Segundo a autora, 20 anos depois, o estilo já dominava as igrejas da cidade. De acordo com a autora, qual foi a primeira cidade em que o rococó foi adotado? A. Belém, B. Belo Horizonte, C. São Paulo, D. Rio de Janeiro e Salvador. O rococó foi um estilo que veio logo após o barroco e tinha um forte caráter decorativo. De certa forma, foi uma reação ao barroco, que se caracterizava, vimos antes, por excessos e complexidade formal.
O rococó, por sua vez, valorizava a leveza, a graça, os tons suaves. Não só Barcinski, mas também outros autores e autoras concordam que o Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a conhecer as manifestações do rococó, por volta de 1753. O estilo se desenvolveu na cidade durante quase um século, em concorrência com o estilo pombalino e o neoclassicismo, mas, infelizmente, devido à conservação inadequada e às reformas modernizantes, pouca coisa restou para a nossa apreciação atual. O rococó carioca, que se desenvolveu principalmente na decoração interna, tem como principais características a inspiração nos salões de festas franceses e a delicadeza e o requinte dos motivos ornamentais. Os principais artistas do estilo na região foram o mestre Valentim e o mestre Inácio. Portanto, o gabarito para essa questão é a alternativa D, Rio de Janeiro. Observe a imagem. A obra de Modesto Brocos, de 1895, tem nos dias atuais presença nos debates sobre a arte por tocar em um ponto importante a respeito de questões raciais no Brasil do século XIX e XX. Seu título é A. Caipiras Negaceando, B. Arrufos, C. Mestiço, D. O Importuno e A Redenção de Cã. Bom, a obra de Modesto Brocos, criada em 1895, é intitulada A Redenção de Cã. Essa pintura é amplamente discutida atualmente por abordar essas questões raciais e sociais no Brasil dos séculos XIX e XX, especialmente no contexto da ideologia de branqueamento. A obra retrata uma família multirracial e simboliza as visões da época sobre a miscigenação. Vamos observar. Nele, a avó negra, cuja filha é mestiça, agradece a Deus pelo fato de seu neto ter nascido branco. O pai, sentado, sorri com satisfação e tranquilidade. A mãe mostra a criança para a avó como se dissesse: você não é igual à sua avó, você não é como ela. Outra curiosidade é que a redenção de Cã faz alusão à teoria da maldição de Cã. Você conhece? Na Bíblia, no livro de Gênesis, há uma história que Noé dormiu embriagado de vinho. Cã, com seu filho, expôs a nudez do pai aos irmãos em forma de zombaria. Ao acordar, o pai então amaldiçoou Canaã, filho de Cã, a ser o servo dos servos. O propósito original da história pode ter sido justificar a sujeição do povo cananeu aos israelitas, mas nos séculos posteriores a narrativa foi interpretada por alguns cristãos, muçulmanos e judeus como uma explicação para a pele negra, bem como uma justificativa para a escravidão. A interpretação racista da maldição de Cã surgiu no contexto da escravidão. Então, os racistas usavam essa interpretação para justificar o injustificável, que é a escravidão. No Brasil, uma forte teoria surgiu nas primeiras décadas do século XX, que foi o branqueamento. Ou seja, os negros e indígenas deveriam desaparecer porque eram inferiores aos brancos. A sociedade e o Estado deveriam fazer de tudo para se livrar da maldição de Cã. Um absurdo, né? E a obra de Modesto Brocos, de 1895, tem o título A Redenção de Cã, como se nascer branco fosse uma redenção, uma salvação por não ter nascido negro. Enfim, a alternativa correta dessa questão é a letra E, a redenção de Cã. A participação, item essencial no neoconcretismo, continua a ser a diretriz também na obra desse artista, cuja produção, no final da década de 1950, literalmente rompeu a moldura do quadro em séries como unidades. De 1960 a 1964, a artista desenvolveu os bichos, esculturas manipuláveis feitas com placas de alumínio unidas por dobradiças. Não há uma forma fixa para um bicho. A escultura irá interagir com o participador para adquirir uma forma. Bichos é a série elaborada por A. Wanda Pimentel, B. Lígia Clark, C. Lígia Pape, D. Greta Safarti e Regina Walter.
foi um movimento artístico brasileiro surgido no final da década de 1950 como uma reação ao concretismo. Os artistas neoconcretos queriam ir além da racionalidade e da rigidez geométrica do concretismo, valorizando a subjetividade, o corpo, a experiência sensível e, principalmente, a interação com o espectador. A arte não era apenas para ser vista, mas para ser vivida e sentida. A participação do espectador era permitida e incentivada. O público interagia fisicamente com as obras que, por muitas vezes, eram móveis, eram manipuláveis ou exigiam a presença ativa ali do observador. A obra de arte era entendida como um organismo em constante transformação, ao invés de um objeto estático ali, fixado numa parede. Isso se conecta com a ideia de que a arte é aberta, viva, em processo. Alguns artistas neoconcretos foram o Elliot Sica, a Lígia Clark, a Lígia Pape, Almícar de Castro, Hércules Barsotti, entre outros. A série Bichos, que trata a questão, são compostas por placas de metal polido unidas por dobradiças. Elas não têm uma forma ideal, nem frente nem atrás, e são totalmente manipuláveis, o que podemos aí observar nessas imagens. As obras questionam a relação entre a arte e a vida e convidam o público a interagir com elas. Representam uma ruptura profunda entre a escultura moderna, questionando o distanciamento do trabalho da arte, da própria vida, e a pureza intocável e inatingível da obra de arte. Os bichos foram expostos em galerias pela Europa e Estados Unidos, sendo amplamente vendidos e espalhados pelo mundo. E essas obras são da artista Lígia Clark, nascida em Belo Horizonte e um dos principais nomes do neoconcretismo brasileiro. A alternativa correta é a B, Lígia Clark. Espero que tenha gostado desse vídeo. O próximo eu continuo essas questões. Compartilhe com alguém que você sabe que gostaria de saber mais sobre esse assunto. E qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui nesse vídeo. Até a próxima!